Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa aí as 4 semanas que eu fiquei sem postar vídeo. Se vocês acompanham meu Instagram pessoal, vocês estão ligados. Eu passei por Rio Market Jovem, aí depois eu tive o pitch na minha faculdade, que eu ganhei de novo 2 vezes seguidas. Acho que eu fui a primeira pessoa, pelo menos, vasculhei o Instagram do Nucine, ninguém tinha ganhado 2 vezes seguidas, então aparentemente eu fui a primeira. Ano que vem começa a produção já dos meus 2 cursos que eu vou ter que fazer, coproduzindo com a produtora da faculdade. E agora, finalmente, aparentemente, né, porque a Estácio demora para lançar nota, mas aparentemente estou de férias, já entreguei todos os trabalhos, amém, entreguei todas as críticas, um monte de filme que eu tive que ver, muita coisa que eu tive que escrever, já botei tudo no Drive, botei o link lá no aplicativo, aparentemente foi. Já mandei todos os documentos do estágio, ainda bem. Mas a questão é que agora eu estou aparentemente de férias, parcialmente, não sei, praticamente de férias. Já entrei aí nos cursos grátis, mas praticamente de férias. E vou dar continuidade ao mês do terror aqui no canal. Eu sei que outubro já passou, mas que faltou um vídeo específico de um filme brasileiro muito bom para poder falar no mês do terror. E, aliás, se você quiser, esse filme está disponível no YouTube. Acho que umas 2 pessoas postaram. Vocês não ouviram de mim. Ótimo filme. Tinha uma época que estava na Netflix. Não sei se ainda tá. O filme As Boas Maneiras, de 2018, brasileiro. Dirigido e escrito por Marco Dutra e Juliana Rojas. Outra dupla também que já fez outros filmes de terror nacionais. Também fizeram Sinfonia da Necrófole, que eu tinha achado a ideia bacana, mas para metade pro final achei muito chato, mas que é legalzinho. Trabalhar Cansa, já tem vídeo no canal sobre. E a melhor obra deles dois, na minha opinião, que é esse filme que eu vou falar agora, As Boas Maneiras, de 2018, que infelizmente não fez o sucesso que merecia aqui no Brasil. Tipo, quando eu vou pesquisar o nome do filme, aparece mais o cartaz em inglês, que é Good Manners. Aí, aparentemente, lá fora fez um sucesso maior do que aqui. E eu vi no Canal Brasil um programa que fala sobre cenas marcantes em filmes nacionais. E mostraram fotos do storyboard de uma cena que tem e tal. E tava um storyboard em inglês, então imagino que eles tiveram ajuda de pessoal de fora para ajudar. O filme começa com a Clara, uma enfermeira meio empregada que está buscando por emprego e vai na casa da Marjolaine Stirano para poder... Stirano, eu sempre confundo. Que está buscando uma empregada / enfermeira para ajudar ela, agora que ela está super grávida. E já na entrevista ela bota umas referências lá que não ajudam muito ela, mas a Ana, que é a personagem da Marjolaine Stirano, acaba aceitando ela, gostou dela e tal. Aí também tem uma hora que ela fala que os pais dela eram ricos e tal, por isso que o apartamento dela é mó bom. E aí ela falou que o pai dela botou ela num curso de etiqueta, uma parada assim, de boa maneira. Aí ela anda com um livro na cabeça e tal. E aí eu acho que é por isso que nós vamos chamar As Boas Maneiras. Mas é a única cena que tem isso, o resto do filme tem nada a ver. E como ela tá trabalhando lá, ela tá dormindo lá também num quartinho bem grande até. E só que a Ana tem apresentado uns comportamentos meio estranhos durante a gravidez. Ela tem andado meio sonâmbula pela casa à noite, tem comido carne crua. Ela atacou um pouco a Clara, ela começou beijando ela, depois mordeu o pescoço de um jeito que saiu sangue. Os olhos dela mudam de cor também, ficou um negócio meio dourado, bonito. E uma noite ela sai de casa, a Clara segue ela, e ela vê a Ana simplesmente estava brincando com um gatinho de rua, e do nada ela dá um mordidão no gatinho de rua. Ela come o gatinho de rua. E a cena assim, bem real. Mas nenhum gatinho foi machucado. É um gatinho no início, só que aí depois eles trocam. Mas a cena é bem real. Elas se aproximam e pá.
A Ana conta como é que ela ficou grávida e por que ninguém na família ou amigo fala com ela. Que o filme fala isso pra gente nos desenhos bonitos, não é mesmo animação, são vários desenhos estáticos que ficam passando um depois do outro, bem criativo, bem legal. Que ela tava numa cidade aí no interior, eu acho que no sul, e aí ela bebeu um monte, tava num bar, aí ela conhece um cara estranho, ela conversa com esse cara estranho, eles vão fazer o ato do amor romântico do carro, acho que dela, e aí ela dorme. E aí ela acorda com um barulho estranho na mata, ela vê um bicho estranho, gigante, observando ela. Ela que não é boba nem nada, e acho que possivelmente estava no sul, por isso que ela chaca uma arma e atira no bicho, o bicho corre. E é isso, depois ela volta a viver a vida dela, só que ela descobre que tá grávida, e ela volta nessa cidade perguntando pro pessoal se eles viram o cara e tal, mas aparentemente ninguém conhecia o cara. Mas a gente vê nos desenhos que o padre do local está com o braço enfaixado, possivelmente por causa do tiro que a Ana deu nele. Então é isso, o padre é um lobisomem. E depois disso tudo também, o noivo dela, que tem isso, ela ficou com esse cara enquanto estava noiva de outro cara. Ele fez um texto no Facebook, uma parada assim, aí ela virou persona não grata na cidade e os pais cortaram os cartões de crédito dela e tal. Aí ela tem saudade do interior, de ficar andando de cavalo, essas coisas. Depois de um bando de coisas estranhas acontecendo, obviamente que elas vão no médico, ainda bem, e o médico faz a ultrassom nela e fala, não, tá bem, tá saudável, tá forte, é um menino. Aí ela decide que vai chamar o menino de Joel. E também que ela tava comendo carne demais, tava faltando ferro, aí o médico receitou ela comer um monte de coisa verde. Mas acho que ela nem chega a comer tanto, ela fica só comendo carne mesmo. E a Clara conta pra Ana que ela tem presenciado essas experiências estranhas de sonambulismo dela. E elas tentam fazer uma experiência para saber se esse tipo de sonambulismo acontece sempre, se é só em lua cheia. Eles põem farinha no chão e aí esperam outro dia para ver se ela acordou e pisou na farinha, mas aparentemente não pisou. Então é só em lua cheia mesmo. A Ana e a Clara dão aquela aproximada, tem até uma noite que a Clara sai pro bar para pegar a mulher, conhece uma mulher chamada Gilda, a Gilda dá o telefone para ela, mas aí ela esquece a Gilda, fica só na Ana, elas fazem um amor romântico juntos, nenhuma barriga grande vai atrapalhar, e infelizmente os dias se passaram, a barriga vai aumentando, parece que tem um negócio dentro dela que está rasgando ela por dentro, parece a gravidez um pouco da Bela de Crepúsculo, e aí ela acorda no meio da noite gritando porque ela entrou em trabalho de parto. E ela liga pro doutor, só que o doutor, tipo, atende ou não atende, atende a secretária, uma parada assim. E quando a Clara vê, é tarde demais. A Ana tá morrendo e o bebê, em vez de, tipo, sair de um modo natural, normal, ele só explodiu a barriga da Ana. Ótima cena por falar nisso, coisa linda, assim. Foi um trabalho, viu? É quase um body horror muito bem feito nessa cena, cara. Dá pra ver a barriga abrindo, com as tetranhas saindo, é muito maneiro. E o storyboard foi feito em inglês, então com certeza eles pediram ajuda de gringo pra fazer isso. Haja dinheiro pra fazer uma cena dessa. A Clara vai ver, a Ana já tá mortinha, ela fica triste. E ela vê um choro estranho no canto do quarto. E ela vai ver, tem um bebê lobo. Ela deu à luz a um bebê lobisomem. E assim, outro efeito ótimo, cara. Não dá. Pra mim é um lobisomem mesmo aquilo lá. Eles pegaram o lobisomem na vida real e botaram ali no filme. Fizeram até tipo um cordão umbilical em volta do pescoço dele. E fizeram tipo todo um animatrônicozinho. Ficou uma parada genial, uma parada massa. O pessoal não fala o suficiente. Como os efeitos desse filme são bons. Clara fica triste, olha pro bebê, ela tá com uma arma na mão, que era da Ana. Ela até pensa em atirar, mas ela não consegue, então ela só pega o bebê e vai abandonar ele no lugar. E nessa hora o filme vira um musical também. Do nada ela passa pela rua de São Paulo, os mendigos começam a cantar junto.
e aí ela abandona o bebê perto de um rio, uma parada assim. Só que ela fica escutando o choro, ela fica triste e fala, pô, não, vou dar uma moral, né? Pô, já matou minha amada, melhor tomar conta. Aí ela resolve vir ficar com o bebê, e como ela não tem leite para amamentar, ela só bota a cabecinha dele no peito dela, e ele morde e suga, em vez de ser o leite materno, ele suga o sangue do peito dela. Eu achei estranhão. Mas efetivo, aparentemente só alimentou bem o bebê. Que cortou o tempo, o filme faz aí, avança uns, sei lá, 9 anos, 5, 6, 7. E o menino Joel está já criança. E, aliás, o sobrenome desse ator que faz o Joel, acho que é Miguel Lobo. O sobrenome dele é Lobo e ele faz uma criança lobisomem. Eu achei incrível. Acho que escolheram o ator só por isso. Mas ele manda bem. E a Clara tá vivendo com o Joel numa casinha, ele vai pra escola, ela proíbe ele de comer carne, fala que ele é alérgico, não deixa ele comer nada com carne. Ele fica naquela curiosidade, mas não quer desobedecer a mãe. E a Clara também tá trabalhando numa farmácia e deixou o cabelo crescer. E eles dançam juntos todo dia, que nem a Ana dançava. E Joel, apesar de aparentar ser apenas uma criança normal, quando é noite de lua cheia, a Clara vai lá e fala, Joel, hoje é noite do quartinho. Aí eles vão pro quartinho, tem um quarto que fica atrás de um armário e porta de ferro, com tranca, tudo. Parece um quarto do Pânico, só que é um quarto onde ela deixa o Joel preso numa corrente de ferro para ele poder não sair e matar as pessoas, porque tá na cara que ele é um lobisomem, só que ele aparentemente não sabe, ele só sabe que, tipo, noite de lua cheia ele tem que ficar nesse quartinho, aí ele acorda todo peludo, com um monte de unha, uma unha crescida, e a Clara tem que cortar as unhas dele e depilar ele. Mas Joel começa a ficar meio triste, porque vai ter uma festa junina no colégio, ele quer levar a amiga dele para dançar quadrilha, só que a festa junina vai ser de noite, o que pra mim eu acho que já tá errado também. Festa de colégio, festa junina, pra mim era tudo de tarde, começava tipo, sei lá, 2, 3 da tarde e ia até as 5, e aí depois a gente ia pra casa. Tô gravando vídeo. Eu já sei. Vai ter uma apresentação também no colégio, que é tipo um teatro, uma parada assim. Ele atua bem, ele mata o amigo dele de mentirinha, mas ele machuca de verdade o amigo dele sem querer. E ele também come carne pela primeira vez. Ele fica com a vizinha, tem uma vizinha lá, uma velha que toca piano, que eu acho que é religiosa. E aí ela acha que ele tá muito cansado e tal, porque noite passada foi a noite do quartinho. E aí ela faz uma carninha pra ele e fala, tu não conta pra tua mãe, vai ser nosso segredinho. Que ele não come carne. Não. Carne é o que mesmo? Que ele não come proteína animal aí, mas nesse dia ele prova, ele tá estranhando, não gosta. Aí do nada ele tá comendo com a mão, se lambuzando todo. Essa carne tava boa, essa carne era filé mignon com certeza. E também aí ele vai enfrentar a mãe, ele acha umas fotos da Ana nas coisas da mãe e fala, sabia, tu não era minha mãe, o que aconteceu com a minha mãe? Você conhecia a minha mãe? E tipo, em vez da Clara, como todo mundo, fazer tipo, falar essas coisas antes e falar tipo, tua mãe morreu no teu parto. Podia ter falado isso há muito tempo, mas ela fica falando tipo, não, eu ia te falar quando você fosse mais velho e tal. Aí ele encontra nas coisas dela também o negócio do shopping. Aí ele tem a ideia de depois da escola fugir com um amigo dele para eles explorarem o shopping e ver se encontravam o pai ou a mãe dele lá. Só que aí escurece, né? E aí ele vira lobisomem dentro do shopping. E assim, pra mim, esses efeitos dele lobisomem depois, quando mostra ele em todo, não são tão bons, são muito mais ou menos, assim, não é o pior efeito de lobisomem que eu já vi, mas, pô, a gente viu um bebê lobisomem com cordão umbilical no pescoço dele, cara, a gente viu 10, aí do nada, 4, assim, é um efeito ok, pro cinema brasileiro é bem bom. Não chega a ser o melhor efeito do filme, como eu acabei de falar, mas ainda é ok.
E ele simplesmente destroça o amigo dele. Não mostra a cena, mostra ele perseguindo ele, depois corta. Mas que no dia seguinte está nos noticiários que a faxineira encontrou no shopping um menino destroçado, com sangue no teto, com sangue em todo lugar. E nem sabe ainda que é o menino, porque está completamente desfigurado o corpo. E depois que ele comete esse ato, sem ainda ter muita consciência do que ele fez, ele volta para casa. E é isso, eles tinham desaparecido, aí tava todo mundo também preocupado. Aí a Clara, junto com a vizinha religiosa, estavam tocando uma música e cantando pra ele voltar. E aí umas luzes rosa começam na parte do filme. É bem legal essa cena. E aí ele volta, todo peludo, com as unhas crescidas e com sangue na boca. E a vizinha vê isso, ela fala, não, isso tá errado, pô, isso aí é coisa de lobisomem, tem que ligar pro padre pra exorcizar ele. Ela vai ligar pro padre, mas aí a Clara vai lá e bota uma injeção nela pra ela dormir. E aí, enquanto isso, ela vai pega o Joel, bota ele no banho, vai pegando um monte de coisa pra eles fugirem e tal, só que ele fica puto. Ele fala que não vai fugir. No dia seguinte, quando ela tá ainda recolhendo algumas coisas pra eles irem embora, ele fala ainda que não quer fugir. Ele engana ela direitinho, que no quartinho do pânico lá do lobisomem, tem umas luzinhas que deixava pendurado lá. Aí ele fala que, não, quero levar as luzinhas, tira pra mim as luzinhas. Aí ela vai tirar lá as luzinhas, ele sai do quarto e tranca ela. Aí ela vacilou aí, não pensou que o garoto seria tão esperto assim. E aí ele vai pra escola e combina com a crush dele deles dançarem quadrilha de noite. E ela fica presa lá o dia todo. E aí eles vão de noite, dançam quadrilha, tava todo mundo feliz e tal. Aí finalmente chega a amiga da Clara, que trabalha com ela na farmácia. Aí ela foi na casa dela ver como é que ela tava, porque ela não atendeu as ligações dela. Consegue destrancar ela, só que aí já é de noite. Aí ela ainda chega aí pra festa junina com uma arma e quase que atira numa galera, porque começa a estourar fogos e estalinho, ela se assusta. E aí o Joel tá lá falando com a amiguinha dele, aí começa a quadrilha, ele começa a passar mal, porque tá de noite, lua cheia. Ele ainda fala, corre, só que ela não corre. Ele vira lobisomem na frente dela, e quando ele vai atacar ela, a Clara chega e dá um tiro no Joel. E aí a menina corre toda assustada, vai contar pra todo mundo o que aconteceu. Aí, enquanto isso, a Clara vai levando ele num carrinho de mão, todo ferrado, lá pro quarto dele de novo. Aí, como ela é enfermeira, ela consegue tirar a bala dele e tenta deixar ele mais ou menos. Só que aí, nesse meio termo, juntou toda a galera que tava na festa junina, tipo, com forcas e forcados e tocha. Assim, parece o pessoal indo matar o Frankenstein. E eu me pergunto também como é que esse pessoal acreditou nessa criança. Porque, tipo, tá certo, ela tava traumatizada gritando cheia de sangue, mas, tipo, é uma criança, século XXI, falando que viu um lobisomem na festa junina da escola. Todo mundo só resolveu comprar a briga e aí ela ainda falou o endereço deles, porque eles seguiram, né? Todo mundo foi atrás da casa deles. E aí todo mundo só foi comprar a briga. Foda-se se a menina tá mentindo, foda-se se é pegadinha, vamos lá matar um lobisomem. E aí o pessoal começa a bater no quartinho deles. A Clara fica meio que sem saber o que fazer, mas não tem muito o que fazer também. Aí ela solta o Joel, eles se olham, eles dão a mão assim, que vira o cartaz do filme, muito maneiro. E aí eles encaram a multidão, preparados para abrir a porta, e não importa o que aconteça, eles vão continuar juntos, lutando contra o mundo. São eles dois contra o mundo, e é isso. E o filme acaba com esse final aberto do caramba, sem dizer, tipo, uma multidão contra uma mulher e um lobisomem. Será que eles sobreviveram? Será que eles morreram? Será que eles conseguiram fugir? Deixa pro imaginário coletivo. Eu simplesmente amo esse filme, assim, tanto a história como tecnicamente, que tem uns filmes brasileiros de terror que ou eles são tipo uma cópia descarada de filmes americanos, tipo Invocação do Mal, eles tentam fazer uma parada super americanizada, muito nada a ver aqui pro Brasil, só que fica aí, tipo, tem aqueles sustinhos que tu já sabe quando vão acontecer, tem as personagens fazendo decisão burra e tal, e aí contrata influencer pra ser ator,
mas não curto muito. Os que têm mais orçamento, eles acabam fazendo às vezes uma parada assim, eles estão fazendo uma parada mais americanizada, porque se eles acham que se brasileirar demais, o pessoal não vai querer ver, porque tem isso, o brasileiro, ele não conhece cinema brasileiro, ele vê que filme brasileiro, já não quer ver, já não presta, vai ver, vai passar na Globo do mesmo jeito. E tem alguns que tentam se atrever a navegar nessas águas misteriosas antes desbravadas por Zé do Caixão para poder fazer terror nacional. Rodrigo Aragão é um deles, gosto bastante, tem uns filmes muito maneiros, mas que, assim, o início da filmografia dele também sofre de umas paradas técnicas que eu tenho certeza que não conseguiu muito dinheiro para gravar as coisas que queria gravar. Aí ele contratou uns amigos dele para atuar, que não sabe atuar direito. Aí o som também fica meio estranho. Às vezes um personagem fala com muita clareza, aí o outro tá atrás dele, tu tem que aumentar o volume no máximo para escutar. Mas uma coisa que o Rodrigo Aragão, ele arrebenta, que é efeito prático, assim, prótese, constrói bicho e sangue, um monte de coisa. Eu vi Fábulas Negras, cara, tem uma cena de lobisomem que o lobisomem vomita uma mulher pelada e, tipo, não é que ele tinha comido ela, que ela era o lobisomem, aí, tipo, pra destransformar o lobisomem que vomitava ela. Assim, cena linda, cara, um monte de coisa nojenta, não se vê todo dia um monte de prótese que esse cara faz. O cara consegue pegar um pastel e um Guaraviton e meia dúzia de pessoas que atuam voluntariamente para fazer um filme de terror muito foda. Mas às vezes ele comete esses pecados aí também, que não é necessariamente culpa dele, né? O nosso cinema não gosta de investir em terror, aí ele tem que se virar com o que tem, mas que mais uma vez adoro o Rodrigo Aragão. Ele fez um filme Fábulas Negras, se não me engano, o Zé do Caixão ainda estava vivo, apareceu na história do Fábulas Negras, gostei bastante. E aí esse filme também, Boas Maneiras, ele pegou um pouco dos dois, pegou o body horror do Rodrigo Aragão, pegou o orçamento dos filmes brasileiros com orçamento e conseguiu fazer uma parada incrível, assim. Tem o pessoal que fala, Morto Não Fala é ótimo, Morto Não Fala isso, mas o pessoal não dá o valor suficiente para esse filme, que é Boas Maneiras, que assim, a storyline não, a logline que eu vi na capa do filme em inglês era um musical, um conto folclórico, um terror, um romance, tudo em um só filme, e é isso mesmo, tipo, tem umas 2 cenas musicais, tem romance, tem terror, tem menino lobisomem, tem bebê lobisomem com cordão umbilical, tem só coisa legal, assim. Incrível, queria falar desse filme daqui há muito tempo, ainda bem que eu falei hoje, o vídeo nem ficou com 40 minutos, olha só que legal. Tenho que editar rápido amanhã, é sexta-feira, tem um monte de coisa para fazer. Tô de férias, mas o trabalho não fica de férias de mim. Já como acabou o mês de terror, e aí já foram contando com este vídeo os 4 vídeos que seriam em tese 1 por semana, e seria já o mês do terror. Acabou o mês do terror, então deixem suas dicas de filmes para o ano que vem. E como já estamos em dezembro, daqui a pouco eu vou ter que falar de filmes natalinos. Eu já estou com alguns numa listinha, mas se quiserem comentar os que vocês querem ver aqui, podem comentar. Assim, eu vi recentemente o Alguém Avisa com a Kristen Stewart, achei muito massa. O Simplesmente Amor, esse daí tá na minha lista, quero falar sobre. Então é isso, deixem comentários. Se você nunca viu As Boas Maneiras e, não sei, terror nacional, assista e fica, não, mas não tem streaming. Tem no YouTube, duas pessoas botaram. Teve um que postou em 360p e outro que está em HD. Assim, você não tem desculpa para não ver, só tem ator bom, só tem efeito bom, menos aquelas partes que aparece o Joel todo transformado, mas na maioria das vezes só tem efeito bom, só tem ator bom, a história eu achei incrível. Assim, eu não sou muito de gostar de finais em abertos, mas esse eu achei legal pra caramba, me surpreendeu. E é isso, eu quero que esse pessoal com essa dupla, o Marco Dutra e a Juliana Rojas, continuem escrevendo coisa, continuem fazendo filme,
aproveitar o sucesso que foi As Boas Maneiras para poder pegar esse dinheiro e fazer mais filmes. Só que eu acho que o musical não é o forte deles. Tipo, nesse filme ficou bom, mas em Sinfonia da Necrópole eu confesso que eu dei uma cochilada na metade do filme. Mas se quiserem que eu fale sobre esse filme no canal, podem comentar também. É uma ótima oportunidade para eu ver o filme de novo, porque eu também fui ver o filme 11 horas da noite, então já estava meio parada e eu acho que eu dormi. O início estava sendo muito legal, aí começou a repetir um monte de cena de fantasma cantando, aí eu comecei a dar aquela cochilada. Mas adorei também o Trabalhar Cansa, é meio lento, demora para as coisas acontecerem, mas é bom. Na minha opinião, As Boas Maneiras é o melhor do terror nacional. Assim, Zé do Caixão fez história, Zé do Caixão fez história, Rodrigo Aragão fez história, Rodrigo Aragão fez história, mas na minha opinião, esse é o que conseguiu melhor fazer terror nacional. E se vocês quiserem também vídeo de Morto Não Fala, deixem nos comentários também, já vi esse filme também, acho massa. E é isso, tchau. Finalmente batemos 200 inscritos. Teve isso, galera. Nesse meio tempo de 4 semanas em que eu não postei vídeo, eu só fiquei bombardeando um monte de grupo de WhatsApp que eu tô, com um monte de link de vídeo meu e de TikTok e Instagram, falando: eu tô quase chegando em 190, tô quase chegando em 200. Aí pedi para meus primos todos botarem nos status dele para divulgar o meu canal. E consegui 200 inscritos. Agora faltam 200 seguidores no Instagram. Acho que por lá eu tô com tipo 135, 133. E também vou voltar a postar edit no TikTok. Postei um edit lá de A Órfã. Se vocês querem esse filme no meu canal também, comentem. E é isso. Eu queria agradecer muito aos 200 inscritos. Vocês me ajudam bastante. Muito obrigada. E vai dar 2h30 da manhã. Muito obrigada pela atenção. Assistam o vídeo até o final, deem like, acessem minhas outras redes sociais aí na descrição. Bati acho que 82, 85 seguidores no Letterboxd. Então, se vocês quiserem também que eu fale de um filme e falar, não sei se ela já viu esse, cheque meu Letterboxd, bota um monte de filme lá que eu já vi. Então é isso, deixem like, se inscrevam. Muito obrigada.